audivelmente ou apenas no seu coração, diga, abro aspas, Jesus, obrigado por provar a morte por mim. Obrigado por destruir todas as evidências de pecado que foram mantidas contra mim, por remover os registros. Fecho aspas. É tão simples assim. Enquanto este belo panorama da verdade continuava a passar diante de mim, eu vi Jesus como cordeiro deitado ali na morte. Então, eu vi o cordeirinho lentamente começar a se levantar, e quando ele se levantou, tornou-se um poderoso carneiro com 7 chifres na cabeça e 7 olhos. O anjo me perguntou: Você sabe o que significam esses chifres? Ele me explicou que os chifres significavam poder e que a divindade, a perfeição do céu, das coisas divinas, estavam sempre associadas ao número 7. Ele disse: Você o viu morrer como o cordeiro, agora veja-o como ele ressuscitou, o grande conquistador, com poder completo no céu e na terra, dado a ele. Então Gabriel apontou para Mateus 28, versículo 18, parte B, e disse: Veja-o agora com os seus discípulos, ouça o que ele diz: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Eis que estou sempre com vocês. A grandeza do nosso Rei, que tem todo o poder, centrou-se no sacrifício. Gabriel apontou para o Cordeiro, seguido pelo Carneiro saindo. Apocalipse 5 e 6. Ele disse: Você verá a honra que é dada a ele. E ele me permitiu testemunhar anjos até onde eu podia ver em todas as direções, curvando-se diante dele, e eles gritaram que ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que ele iria reinar para todo o sempre. Nada jamais iria detê-lo. Ele era o cordeiro que foi morto, mas agora ele está vivo para sempre. Aleluia. Então o anjo me falou novamente sobre o corpo de Jesus que foi preparado por Deus para o sacrifício. Isso se torna especialmente importante quando vemos o propósito desse corpo sem pecado. Jesus se tornou o portador dos pecados dos outros, porque ele não tinha pecado. Ele foi ferido, não por seus próprios pecados, mas pelos nossos. Daniel teve a oportunidade de ver isso. Em seu livro, capítulo 9, versículo 21 ao 23, ele diz: Gabriel, a quem eu tinha visto na visão anterior, voou rapidamente para mim na hora do sacrifício da tarde e me disse: Daniel, estou aqui para ajudá-lo a entender os planos de Deus. No momento em que você começou a orar, uma ordem foi dada. Estou aqui para lhe dizer qual era, pois Deus o ama muito. Ouça e tente entender o significado da visão que você viu. O Senhor ordenou 490 anos de punição adicional sobre Jerusalém e seu povo. Então, finalmente, eles aprenderão a ficar longe do pecado e sua culpa será purificada. Então o reino da justiça eterna começará e o lugar santíssimo no templo será consagrado de novo, como os profetas declararam. Agora escute, serão 49 anos mais 434 anos, desde o momento em que a ordem foi dada para reconstruir Jerusalém, até que o ungido venha. As ruas de Jerusalém e os muros serão reconstruídos, apesar dos tempos precários. Este mesmo Gabriel que estava em minha casa me mostrando estas verdades
Era quem estava dizendo a Daniel que eles tinham 483 anos até que Jesus viesse fazer um sacrifício e a restituição pelo pecado. Não pelos seus pecados, mas pelos pecados dos outros. Gabriel disse a Daniel quando ele poderia começar a contar esses 483 anos, e tudo se encaixou lindamente. Gabriel cuidou para que o tempo do plano de Deus fosse perfeito. Ele disse que quando Ciro deu o decreto de que Jerusalém seria reconstruída, o relógio começou a correr. Gabriel disse que sua função é cumprir o plano de Deus, e ele era o anjo que Deus designou para incentivar a ação. Gabriel me disse que ele era o anjo mencionado em Zacarias, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 17, onde se lê: Ao ouvir isso, o anjo do Senhor fez esta oração: Ó Senhor dos exércitos, por 70 anos tua ira se enfureceu contra Jerusalém e as cidades de Judá. Quanto tempo levará até que tu voltes a mostrar misericórdia a eles? E o Senhor respondeu ao anjo que estava ao meu lado, falando palavras de conforto e segurança. Então o anjo disse: Grita esta mensagem do Senhor dos exércitos. Tu não achas que eu me importo com o que aconteceu com Judá e Jerusalém? Eu sou tão ciumento quanto um marido por sua esposa cativa. Estou muito zangado com as nações pagãs sentadas à vontade, pois fiquei apenas um pouco descontente com o meu povo, mas as nações os afligiram muito além das minhas intenções. Por isso, o Senhor declara: Voltei para Jerusalém cheio de misericórdia. O meu templo será reconstruído, diz o Senhor dos exércitos, e toda Jerusalém também. Diga novamente: o Senhor dos exércitos declara que as cidades de Israel novamente transbordarão de prosperidade, e o Senhor novamente consolará Jerusalém e a abençoará e viverá nela. Outra vez ele me permitiu ver Jesus indo para o céu com seu sangue, não como o sacrifício com roupas sujas, mas como o sacerdote com o sangue da aliança. Eu podia vê-lo quando ele entrou, enquanto ele pegava o sangue e o espargia sobre as coisas sagradas de Deus. Eu nunca tinha entendido dessa maneira, mas o sangue também tinha que ser aspergido em direção a Deus sobre as coisas do céu. Em Hebreus capítulo 9, versículo 19 ao 28. Jesus foi para o céu com o próprio sangue e o aspergiu no altar como sacrifício final, a cobertura dos nossos pecados. Em Hebreus 10, versículo 16 ao 23, está escrito: Este é o acordo que farei com o povo de Israel, embora que tenham quebrado o seu primeiro acordo, escreverei minhas leis em suas mentes, para que sempre conheçam minha vontade, e porei minhas leis em seus corações, para que queiram obedecê-las. E então ele acrescenta: Nunca mais me lembrarei de seus pecados e atos iníquos. Agora, uma vez que os pecados foram perdoados e esquecidos para sempre, não há necessidade de oferecer mais sacrifícios para se livrar deles. E assim, queridos irmãos, agora podemos entrar no próprio Santo dos Santos, onde Deus está por causa do sangue de Jesus. Este é o caminho fresquinho, novo e vivificante que Cristo abriu para nós.
ao rasgar a cortina, seu corpo humano, para nos deixar entrar na santa presença de Deus. E visto que este nosso grande sumo sacerdote governa sobre a casa de Deus, vamos direto ao próprio Deus, com verdadeiro coração, confiando nele para nos receber, porque fomos aspergidos com o sangue de Cristo para nos purificar, e porque nossos corpos foram lavados com água pura. Agora podemos esperar pela salvação que Deus nos prometeu. Não há mais espaço para dúvidas, e podemos dizer aos outros que a salvação é nossa, pois não há dúvida de que Ele fará o que diz. Nesse panorama de verdade que o Senhor me permitiu ver, Ele me trouxe várias vezes de volta para olhar o livro, porque era muito importante. Gabriel disse que o livro sobre o qual Deus havia instruído que o sangue fosse aspergido era o livro referente ao trato do homem com o homem. Ele chamou minha atenção para Êxodo, capítulos 21 a 23. As outras leis tinham a ver com o trato do homem com Deus e, entre outras coisas, diziam respeito às atitudes do homem. Deus deu a aliança a Moisés pouco antes de ele subir na montanha para receber os 10 mandamentos e disse a Moisés: escreva-o em um livro e depois leia para os filhos de Israel. Então Moisés anunciou ao povo todas as leis e regulamentos que Deus lhe dera, e o povo respondeu em uníssono: obedeceremos a todos. Êxodo 24 e 3. Eles queriam obedecer a essas leis, mas as coisas de sua vida cotidiana fizeram com que as suas intenções desaparecessem. As pessoas hoje são exatamente iguais, permitindo que os problemas e interesses deste mundo afastem suas mentes e corações das bênçãos de Deus. Então a culpa vem e essas pessoas dizem, abro aspas, eu sei que Deus perdoou esses grandes pecados que eu tive, mas são essas pequenas coisas que me dão problemas, minhas atitudes em relação à minha família e às pessoas com quem eu trabalho todos os dias. Fecho aspas. E elas ainda continuam dizendo, eu realmente quero viver para Deus e cada dia me coloco aos cuidados de Deus, mas essas pequenas coisas me incomodam, estou com medo, porque não posso obter a vitória sobre elas. Fecho aspas. O Senhor me permitiu ver Jesus, o sumo sacerdote, aspergindo seu sangue por cima do livro para que essas coisas fossem cobertas. Elas estão completas, totalmente cumpridas em Jesus. Deus vê o sangue, não nossas falhas, e somos aceitos. Meu nome é Márcio, moro em Vitória, Espírito Santo. Não perca a quarta parte deste capítulo. Está no próximo vídeo.